Olá, mulheres! Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos dar continuidade à história que a Ju contou de Débora, a mãe de Israel, juíza, profetisa, cantora, uma mulher admirável, insuportavelmente admirável. Mostrou pra gente todos os seus dotes, inclusive na música, escreveu uma poesia, uma música maravilhosa, depois de todo o contexto fechado da história. E ensina muito a nós. Era praticamente a mulher que trabalhava dentro e fora de casa. Então, o contexto de hoje sobre Jael é a mulher justamente a qual Débora profetizou que daria a honra da morte de Sísera. Sísera era o comandante da guarda do rei Jabim. O rei Jabim era rei cananeu que oprimia o povo de Israel durante 20 anos. Aí Débora, junto com Baraque, levantou 10.000 homens para lutar contra o povo do rei Jabim. E foi onde deu-se a história que Baraque chama, muito provavelmente Baraque era incrédulo. E além de Débora ser um apoio, né, a mulher santa que santificou, Deus não deu a honra nas mãos dele, porque Deus falava justamente com Débora, e ele duvidou do que estava acontecendo, ele teve medo, então toda dúvida a gente já sabe que não provém de Deus. Então Débora foi essa a qual Deus falou e profetizou que viria a honra através das mãos de uma mulher. Então, enquanto eles desciam o Monte Tabor, guerreando os homens de Baraque com os homens de Sísera, os 900 carros foram destruídos e a Bíblia relata que Sísera foi a pé, descendo o Monte Tabor, foi aonde Jael, que era descendente dos queneus, eles eram nômades, né, seu marido Eber, da linhagem da Zípora, da esposa de Moisés. E nômades, a gente sabe que é tipo cigano, eles montavam tendas e a montagem de tendas era responsabilidade das mulheres. Então Jael era muito hábil com estacas e martelos. Sísera ficou aparentemente tranquilo nessa situação porque o povo queneu não tinha se posicionado até então e ele achava que os queneus poderiam ser aliados a ele. Então, Sísera descendo o monte, encontrou-se com Jael, pediu para ela lhe dar um copo de água, ela lhe deu leite, ele dormiu e ela o cobriu. Cobrindo, ele estava muito cansado, com um sono profundo, aí sabemos que foi o momento da morte. Ela pegou e fincou a estaca na cabeça dele, bateu com o martelo, que a estaca até atravessou a cabeça e fincou no chão. Já o significado do nome dela é cabra montanhosa, cabra nubiana. Núbia era a região ali do Monte Tabor. Então, a cabra montanês, essa cabra, ela subia montanhas íngremes, né? E é engraçado porque os judeus sempre deram nomes e eles acreditavam que o nome era como uma profecia ao destino da pessoa. Podemos dizer aqui que a profecia deu certo, que ela era uma mulher forte, como uma cabra nubiana, provavelmente ela era musculosa também, porque montava e desmontava as tendas, e ela era, né, mostrou que ela era a cabra da peste, não teve jeito de não associar com os nordestinos, né, pensando assim. Jael não era uma mulher proeminente como Débora, era uma mulher do lar, uma mulher dona de casa, que teve o seu propósito dentro de sua própria casa. Jael era o tipo de mulher que quebrava todos os padrões de feminilidade bíblica. Se formos olhar, é bem diferente do que acostumamos ouvir no Novo Testamento através dos apóstolos. Porém, Deus é especialista nisso. Lembra de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó. Lembram-se de Sansão? O sentimento que vinha no coração dele para com a Filisteia vinha do próprio Deus. Então, Deus é especialista nessas quebras de paradigmas. Na linguagem de hoje, a gente fala que toda regra tem a sua exceção. Vamos dizer assim, que Jael foi uma exceção. Não podemos esquecer que ela quebrou 2 mandamentos, né? Vamos dizer assim, ela mentiu e matou.
mas ela é a própria especificação do enganando o inimigo, né? Como algumas dizem aí. Hoje eu acordei, vou ser feliz para enganar o inimigo. Jael era a própria enganadora do inimigo. E como Débora havia feito essa profecia, e Débora era mulher da oração e intercessão, nós sabemos que Jael foi destinada por Deus para fazer essas coisas. E essas peculiaridades de Deus, a gente só vai saber, né? É uma soberania de Deus, a gente só vai saber no céu, porque algumas quebras de paradigmas. Apesar de ela ter mentido e matado, nós não sabemos a intenção. Alguns dizem que ela já tinha a intenção de matar. A Bíblia relata no original das palavras, na etimologia, que existe o matar, já premeditou isso, e o existe matar com a intenção de proteger de um mal maior, que é o que dá essa defesa, né, no caso de legítima defesa, e a proteção, que legitimiza o trabalho da polícia hoje em dia, né, contextualizando antigamente os exércitos e atualmente é o que legitimiza o trabalho da polícia. Então, lá no desde o Antigo Testamento, existe uma definição de assassino e existe uma definição de protetor. Eu lembrei bastante aqui um filme que está no cinema do Dietrich Bonhoeffer. O Levi já falou bastante sobre ele, que ele era um alemão cristão que lutava contra o nazismo e o plano dele era matar Hitler. Então ele tinha um plano, vamos dizer assim, que era um plano de proteção, porém ele premeditava. Depois, se vocês quiserem assistir um filme, é um filme muito interessante. Eu deixo para vocês o nome depois. E isso também não nos dá permissão de, por qualquer motivo, sair matando por aí, mesmo que a gente não tiver intenção, não é mesmo? Então, aqui a situação é que ela aproveitou a oportunidade e o propósito para um propósito maior, que o propósito aqui é sempre dar glória a Deus. Sempre que Deus usa uma pessoa, não é para engrandecer a pessoa. Apesar de lá em Juízes 5:24, Débora no seu cântico vai dizer: a mais feliz de todas as mulheres era Jael, que morava em tendas. Então, olha que engraçado, né? Débora, com toda a sua proeminência, com todos os seus talentos, dons inatos e adquiridos, ela ovacionou Jael. Então, assim, porque ela sabe que essa mulher agiu para a glória de Deus. E Deus falava a Débora, como nós vimos, né? Mais de 4 vezes. Só em Juízes 4 vai aparecer que Deus estava com eles, que Deus falava com Débora, que profetizou que a vitória viria da mão de Jael. Gostaria de traçar um paralelo aqui, por conta das ferramentas dela, né? Débora tinha as ferramentas, a oração, a intercessão, e como era uma juíza e guerrilhou junto a Baraque, provavelmente ela tinha uma espada na mão. E as armas de Jael eram as armas rotineiras. Lembra de outro personagem, um homem bíblico que lutou contra Golias? Ele tinha a funda e as 3 pedrinhas, que eram armas corriqueiras. E a vida preparou ele para esse propósito. Ele matou o leão, matou o urso. E Jael, por ser uma mulher que montava tendas, a vida preparou para o propósito. Então, mesmo sendo uma dona de casa, Deus pode estar te preparando para algum propósito. Ou você já está inserida nesse propósito, para um propósito maior, que é glorificar o nome de Deus. Eu vi um pedacinho, um trecho da pregação da Thalita Pereira falando sobre Jael. Ela usa o exemplo de Daniel San. Lembra dos instrumentos? Pincel. Não é pintar de qualquer jeito, era pegar com o palitinho mosquito. Então, todas essas situações que o Sensei usava, né, o Sr. Miyagi, o mestre de Daniel, era para ensiná-lo a lutar. Então, tudo tinha um propósito, o propósito maior era lutar, não era para ele pintar a cerca, abusar do menino que estava ali para aprender alguma coisa, mas era para um propósito maior. Então, a principal característica aqui era uma mulher certeira, forte, diligente, que não perdeu a oportunidade de cumprir o propósito de Deus. Também estava atenta. Temos que lembrar também a situação do perverso, a qual eu já falei em outro devocional, que se ele te pedir para andar 1 milha, ande 2, se ele te pedir a túnica, dê inclusive a capa,
Porque o perverso a gente não reage, é como uma situação de um sequestro. Então a gente não sabe realmente a intenção do coração dela. Se a hora que ele estava dormindo, ela pensou, eu preciso aproveitar essa oportunidade, ou se ela já premeditava, não é mesmo? E ela também é tida como mãe de Israel. Então a gente vê que ele pediu água, ela deu o leite. Então nós vemos também nela uma atitude perspicaz, ela foi muito perspicaz. Porém, a gente não sabe se essa intenção anteveio a essas atitudes dela, de cobri-lo enquanto dormia, aliás, de dar o leite depois de cobri-lo enquanto dormia, ou se essa intenção veio nesse momento. Então, a aplicação que fica aqui exclusivamente sobre Jael é ser cabra da peste, aproveitar a oportunidade para glorificar o nome de Deus, usar a sua força, a sua ferramenta em prol da obra de Deus. O que você tem, mesmo você sendo uma dona de casa, não tendo cargo de proeminência, Deus usa os instrumentos que você tem, a estaca e o martelo. O que é a sua estaca e o seu martelo? Qual é o seu papel nesse sentido? E eu quero também deixar uma observação das duas juntas, esse papel maravilhoso. Eu insisto naquela situação das leoas, eu amo, e vocês vão ter que me engolir de novo. As leoas trabalham juntas estrategicamente, cada um fazendo a sua função. Débora iniciou esse projeto e Jael finalizou. Dizem que o último versículo vai dizer que eles lutaram contra Jabim até exterminá-lo, e depois o povo teve paz durante 40 anos. Então foi um papel assim essencial à vida dessas mulheres. Ontem a Paty mandou um devocional também, que Deus falou ao coração dela, sobre Maria e Isabel, uma também compartilhando alegria com a outra. Nós temos aqui alguns ministérios ligados às mulheres, né? A gente brinca, as empreguetes, a Maiara e a Karen, que já nos ajudou a limpar apartamento de outras mulheres que iam mudar, né? O exemplo da Ju com a Ana, que elas se juntaram para fazer a arte lá no mural da igreja. Eu, a Paty, a Mia, ajudando na mudança, conseguimos desmontar e montar guarda-roupa de madeira maciça. Agora nós somos as mulheres superpoderosas, se precisar pode nos chamar. Sei que a Miriam e a Cris também têm peculiaridades, elas se maquiam junto a Michelle, sua irmã. Então, assim, gostaria de usar essas nossas características, essas nossas habilidades em prol do bem comum das nossas mulheres e, de alguma forma, ajudarmos outras. Lembro da leoa que cuidava do sonho uma das outras. E aplicar aqui, sobre Débora e Jael, o princípio do companheirismo, da parceria. Parceira, o significado é ajudar a carregar o fardo, né? Partilhar, né? O que é seu é meu, o que é meu é seu, a partilha, a comunhão. Então, que fique esse princípio a nós. E lembrar que existem algumas peculiaridades de mãe, apesar de algumas não serem mães de filhos biológicos, de filhos uterinos, de filhos de sangue, algumas são mães de sonhos, podem adotar os sonhos das outras, entendeu? Com a sua virtude, com a sua capacidade. Então, todas têm. O que mais elas nos ensinam aqui, Débora tem as suas particularidades, profetiza, juíza, julgadora de causas. Porém, também temos Jael, que é a dona de casa e que tinha a estaca e o martelo. E não só isso, né, minha gente? Com certeza o modular, quem trabalha fora sabe as particularidades, quem trabalha dentro de casa também sabe. Eu falo assim, as mulheres assustam quando falam, mulher de Provérbios 31. Mas se você for anotar o seu dia, experimenta fazer isso. Anota o seu dia, eu acordei, fiz café, lavei roupa, lavei banheiro. O dia que você fala, eu não vou fazer nada, você faz um monte de coisa. Amém? Compra, vende. Então, que fique essa lição no nosso coração, tanto sobre Jael, quanto essa parceria de Débora e Jael. Uma começa, outra inicia, e assim nós vamos crescendo na graça do Senhor para a glória dele. Amém? Excelente dia, Deus abençoe, que esse devocional possa ser aplicado em nossas vidas.
Amém? Obrigada, Ju, pela parceria, por iniciar e me ajudar a concluir esse trabalho de hoje. Excelente dia, Deus abençoe.